pode chegar para ser um 9 é exatamente o Brenner, né, Raíza? Você tem novidade porque o Brenner tava para chegar domingo. A informação que a gente tinha, que não sei se chegou a mandar passagem, mas a informação que a gente tinha é que o Brenner talvez fosse chegar no Rio de Janeiro no fim de semana, possivelmente no domingo, mas não chegou, né? Então, como está essa negociação do Brenner com o Vasco, Raíza? Ô, Garoni, era essa a expectativa realmente. O Vasco não chegou a mandar a passagem, então fica tranquila quanto a isso. Ele não chegou a mandar a passagem para ele embarcar. Mas a informação que eu tenho, respeitando também sempre a informação de todos os colegas, né, é de que houve ali um desacerto entre o Brenner e o Vasco em relação à questão salarial, tá? E aí o Vasco fez uma nova oferta para o Brenner, fazendo ali alguns ajustes, e agora está esperando a resposta do Brenner. A informação que eu tenho é que com a Udinese está tudo fechado, está tudo certo, por isso, inclusive, era a expectativa dele embarcar no final de semana. Ele já tinha falado que queria jogar no Vasco, conversou muito com o Fernando Diniz, etc. Mas o que me passaram é que houve esse desacerto em relação a umas questões ali de salários, questões salariais com o Brenner, e aí o Vasco fez uma nova oferta e aguarda uma resposta do Brenner entre hoje e amanhã. Então, falaram que não deve passar de entre hoje e amanhã essa resposta do Brenner. A confiança de ambas as partes, elas continuam. O Vasco continua confiante na contratação do Brenner. O staff do Brenner também acredita que isso vai ser resolvido. Mas, pelo que eu apurei agora, está nas mãos do Brenner, né, para poder resolver toda essa situação e ele embarcar aqui para o Brasil e se apresentar como novo reforço do Vasco. Acontecendo, Garoni, e aí o Vasco com o Hinestrosa, Brenner, e aí o Ryan ficando ou não ficando, enfim, mas principalmente ficando. O Nuno Moreira já sobe bem de patamar, né? Já sobe bem, o Gomes que ficou, já sobe bem de patamar o setor ofensivo do Vasco. Uma mudança de patamar muito interessante nesse setor ofensivo do Vasco. Eu concordo muito com você. Eu acho que o Vasco, se fechar realmente com todo mundo e mantiver o Ryan, pelo menos até meio do ano, né? Claro que até meio do ano talvez tenha uma saída ali do Ryan. É um ataque totalmente diferente e muito mais pronto do que o Vasco tinha no ano passado e que acho que gera muito mais possibilidade, ainda mais olhando a ideia de jogo do Diniz, porque a gente pode ter o Nuno jogando na vaga do Coutinho, muitas vezes por dentro, porque antes quando o Nuno, se ele viesse jogar por dentro quando o Coutinho cansasse, não tinha ponta. Sim. Faltava uma reserva pro Nuno. Cobertor curto. O cobertor curto. E aí agora você pode ter o Ryan de centroavante, você pode ter o Brenner de centroavante, você pode ter o Ryan de beirada, você pode ter o Nuno por dentro. Se ele jogar por dentro, numa saída do Coutinho para descansar, para jogar 15, só até 15 segundo tempo, o Nuno pode virar o titular dessa função. Você pode ter Gomes e Inestrosa pelos lados com velocidade. Se você quiser um ponta com mais características de meia, você tem o Rojas, que chegou também, que é outro colombiano, que tem que adaptar, tá chegando agora, mas é um outro jogador que pode fazer essa função. Então acho que o Vasco abre um leque pro Diniz de opções que não tinha anteriormente. E pensando na ideia de jogo do Diniz, são jogadores que encaixam muito mais do que o Verratti, que perdeu espaço exatamente por ser aquele cara o fixo. Finalizador. É aquele 9 que você não tem muito como utilizar fora da área. O Ryan é um 9 móvel, o Brenner é um 9 móvel. O Diniz chegou a usar na temporada passada Coutinho e Nuno como segundo homem de meio de campo. Assim, necessidade, no caso extremo, de jogar ali como um 8, né? O Vasco precisando da vitória, jogando ali. Você pode até utilizar em alguns momentos. O Nuno e Coutinho jogando juntos ali por dentro, com um volante só, os dois um pouco mais à frente, um 4-1-4-1, né? Você deixa um volante fixo, você entra com esses dois meias por dentro, o Nuno e Coutinho, os dois pontas, Inestrosa e Gomes, e o Ryan mais à frente, ou o Brenner mais à frente. Sim, possibilidades, né? Que o Diniz passa a ter com essas opções se todo mundo fechar, né, Bandeira? E começando desde o início do ano. Sim. Começando na pré-temporada, isso é muito importante. É claro que o Hinestrosa chegando agora não vai ter conseguido fazer a pré-temporada com o Vasco, mas é início do ano ainda, embora o Campeonato Brasileiro vai começar no fim de janeiro, mas começa para todo mundo. Outros clubes também vão contratar jogadores em fevereiro, início ali de março, a janela vai até 3 de março, e tendo essa possibilidade, o Diniz pode trabalhar com mais tranquilidade e conhecendo muito bem o grupo. Você falou sobre o Rojas que chegou, ele já está se adaptando, já está trabalhando, já está no dia a dia, a manutenção de jogadores de qualidade também, porque quando chega um Hinestrosa, por exemplo, e um Brenner para atuar ao lado do Coutinho, por mais que o Coutinho não esteja no prime dele, ele sabe como ambientar a galera, como chegar e fazer também
para que o jogador tenha mais facilidade na adaptação. E assim também com o Nuno, que chegou aqui muito bem, vindo de Portugal, agora já se adaptou, já disputou final com o Vasco, a tendência é de que renda muito mais. Se ele puder jogar por dentro, então, quando o Coutinho não estiver, eu acredito que ele vai render mais, sem aquela necessidade de recomposição pelo lado, né? Ainda mais pelo lado do Piton, né, que já tem dificuldade na marcação, na descida por ali. Talvez o Nuno por dentro possa surpreender ainda mais a torcida. E o Vasco, com essas peças chegando aí, o Brenner pode receber... Olha, vou dar aqui uma ideia pro Diniz. Meu amigo, por um lado, o Gomes, por outro lado, o Ryan, o Brenner na frente, o Nuno, porque pra mim o Felipe Coutinho pode jogar muito, mas na temporada o Nuno foi melhor que o Coutinho, apresentou mais constância no futebol. Obrigado, Bruna. Então, o Nuno, em determinados momentos, tá? Isso vai variar muito, como disse o Garoni. Nuno, Ryan por um lado, Gomes por outro lado, o Brenner mais adiantado, e aí podendo entrar Rinestrosa, podendo entrar o próprio Coutinho. O Vasco tem uma qualidade bem interessante aí para começar o ano na zona ofensiva, e reitero, com o Diniz fazendo isso desde o início, já sabendo que é o treinador do Vasco para a temporada, pode dar caldo sim. Acho que só um detalhe, né? O Vasco ano passado teve um bom ataque. O Vasco teve um dos melhores ataques do brasileiro. O grande problema é defensivo, né, Bruno? Equilíbrio, tem que tentar encontrar esse equilíbrio, né? Eu acho que essas contratações que o Vasco tá indo atrás vão ser importantíssimas pro elenco, mas pra mim ainda o maior trunfo do Vasco para essa temporada é tentar realmente manter o Ryan o máximo de tempo possível, porque o Ryan, ele é um jogador que decidiu na temporada passada e vai continuar decidindo, e esse time que o Bandeira falou aqui, eu acho que seria muito interessante, e ainda mantendo um trabalho do Diniz, que já conhece o elenco, que tá tendo essa pré-temporada. Tempo no futebol é muito importante, e né? O Brenner você não conhece tem o Diniz, né? O Brenner trabalhou com ele no São Paulo. No São Paulo, exatamente. É um jogador também jovem, 26 anos, ainda tem muito para poder render no futebol brasileiro, caso realmente volte. O Nestrosa também, 23 anos, muito jovem. Então, acho que são opções muito boas para o esquema do Diniz, e que o Vasco também deve melhorar defensivamente, ainda mais se conseguir o empréstimo do Cuiabano, né, que é outro também que está sendo especulado aí. Ainda tem também uma dupla de zaga que eu considero uma boa dupla de zaga, com o Cuesta e o Robert Renan. Então, acredito que o Vasco tende a melhorar nessa temporada. Não acho o elenco do Vasco fraco, não, tá? Eu acho o elenco do Vasco um elenco que dá até para brigar por pré-Libertadores, nessa faixa ali do Campeonato Brasileiro, dependendo de manter o Ryan, né? Porque se não mantiver, tem que ver toda a adaptação dos jogadores, se de fato chegarem, mas se conseguir manter o Ryan até o meio do ano, pelo menos nessa principal janela da temporada, o Vasco vem forte pra mim, tá? Não acho que o Vasco corra tanto por fora em relação aos outros cariocas, tirando o Flamengo, né? Que já tá mais consolidado nesses últimos anos, mas Fluminense e Botafogo, e toda a situação do transferbando do Botafogo, acho que o Vasco não tá tão atrás, não. Não é mais a quarta força muito atrás como já foi. Eu fico feliz com o Carioquinha já esse ano, tá?